Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos do 2 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo, também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação, palavras agradáveis. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos ver aqui principalmente os conselhos que o apóstolo Paulo dá àquela igreja para que as pessoas possam realmente testemunhar Jesus Cristo através das suas vidas. E aqui no capítulo 4, já encerrando esta carta, o apóstolo Paulo ele vai dar um conselho muito importante, que nós devemos perseverar na oração, ou seja, buscar a presença de Deus em todo o tempo, para que esta presença seja realmente constante na nossa vida e nós sejamos constantes também com relação à sua palavra. E aqui o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito disso, porque isso vai trazer grandes benefícios, não só para a nossa vida, mas também para a vida daqueles que ainda não conhecem a palavra. Porque através do nosso testemunho, através do nosso falar, as pessoas podem conhecer o verdadeiro amor de Jesus Cristo. E é nesse sentido, irmãos, que esta palavra nesta manhã nos remete a uma reflexão em relação de como nós estamos vivendo diante de Deus. Como nós estamos vivendo diante das situações que nós nos encontramos. Muitas vezes nós somos pegos de surpresas com notícias desagradáveis, com situações que nós passamos, e isso muitas vezes nos leva à tristeza e às vezes nos leva até à murmuração, dizendo que não tem mais jeito, que a situação do jeito que está, a tendência é só piorar e não melhorar. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que esse tempo realmente é um tempo conturbado nas nossas vidas, é um tempo de tribulação. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse que nós não deveremos se preocupar com tudo isso, porque nós vamos realmente passar por essas situações, mas que nós temos que ter bom ânimo. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo escreve essa carta a esta igreja, dizendo para que elas tenham bom ânimo, para que eles não venham a ser enganados, para que eles não venham a entrar nas ciladas que normalmente Satanás tem lançado sobre as nossas vidas. E é por isso que o apóstolo Paulo ele incentiva a oração, a buscar a presença de Deus, a interceder por aqueles que também estão passando por muitas vezes tribulações, assim como era a sua vida, assim como Paulo estava vivendo aquele tempo. E aqui, amados, nós podemos aprender algo muito importante, que ele fala no versículo 6, a questão de como nós devemos nos comunicar. E ele fala algo muito interessante aqui, que a nossa palavra, ela tem que ser agradável, ela tem que ser saborosa nos ouvidos das pessoas. E ele usa aqui o contexto do sal, porque quando nós colocamos muito sal no tempero, aquele alimento provavelmente ele não vai ser degustado ou ele não vai ser ingerido pelo excesso de sal. Da mesma forma que nós deixamos de colocar o sal ou colocamos numa quantidade menor, aquele alimento também não vai ter o sabor adequado. Por isso, o apóstolo Paulo fala que as nossas palavras, elas têm que ter sabor,
elas têm que ser bem temperadas, para que as pessoas possam realmente desfrutar daquilo que nós temos, que é a anunciação do Evangelho, das boas novas de Jesus sobre as nossas vidas e sobre a vida daqueles que ainda não o conhecem. Amados, que nesta manhã nós possamos ser desafiados pelo Espírito Santo a mudar o nosso linguajar muitas vezes, a muitas vezes suportar as situações difíceis. E é nesse sentido também que o apóstolo Paulo ele vai escrever o capítulo 3 desta carta, falando de como nós devemos proceder, daquilo que nós devemos nos livrar e daquilo que nós devemos receber e usar da parte de Deus. Isso vai estar mais específico no versículo 5 até o versículo de número 17 do capítulo 3. E é nesse sentido, amados, que esta palavra sempre nos desafia a vivermos realmente em santidade, em todo o tempo, inclusive no nosso falar. Que as nossas palavras sejam realmente palavras agradáveis, para que as pessoas possam conhecer verdadeiramente quem é Jesus e viver uma vida de santidade diante de Deus. E é nesse sentido que Jesus nos incentiva. Foi com esse propósito que Deus enviou o seu Filho ao mundo. E ele diz que ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar o mundo. E essas palavras de Jesus são palavras de salvação. E é nesse sentido que nós precisamos nos alimentar desta palavra. Por isso, amados, que nesta manhã você possa dedicar um tempo à leitura, à oração e também à intercessão. Orar por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Algo muito importante que esta palavra nos diz também é orar por aqueles que nos perseguem, aqueles que nos faz mal, aqueles que muitas vezes têm tirado a nossa paz. Esta palavra nos traz a lembrança de que nós devemos orar e interceder por essas vidas, para que elas venham a conhecer realmente o autor e o consumador das nossas vidas, que é Jesus Cristo. E isso nós só podemos fazer através da anunciação da sua palavra, através das nossas palavras, para que essas vidas possam realmente ser transformadas. Amados, que nesta manhã o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida e derramar sobre a sua vida da tua graça, e que Ele possa permanecer sempre caminhando conosco, através das nossas orações, através das nossas atitudes e das nossas palavras. Que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça. Eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Feche os teus olhos. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Deus bondoso e misericordioso que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Deus, nos dê palavras, Senhor Deus, de sabedoria. Nos dê palavras, ó Deus, que possa edificar e não destruir. Deus, que nesta manhã nós possamos realmente ouvir a Tua voz e fazermos a Tua vontade. Abençoe os meus irmãos, sê com eles nesta manhã e neste dia, e dê a eles da Tua paz. É no nome de Jesus, Pai, que eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe. Tenha um bom dia na presença do Senhor e até a próxima.